Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, na aula 5, sobre pronomes relativos, falaremos sobre o pronome que. Esta palavra que é uma palavra coringa da língua portuguesa. O que aparece em diversas funções. Ele pode ser conjunção, pode ser pronome interrogativo, além de relativo, mas hoje eu vou falar dele como pronome relativo, em que ele vai substituir tudo, na verdade. Ele pode substituir lugar, ele pode substituir gente, porque gente é substituível com o pronome quem, mas o que também faz isso. Coisa, animal. Bom, ele substitui tudo, tá? Mas aí a gente tem que ter cuidado quando haverá essas substituições. E o uso da preposição que eu comentei nas últimas aulas, tá? Por exemplo, lugar. Pegando um exemplo que eu usei na aula, né? Eu nasci na cidade onde o prefeito foi assassinado, né? Tá vendo esse onde aqui? Plenamente substituível pelo pronome que posso utilizar. Só que quando eu for fazer isso, eu tenho que usar a preposição em na frente desse que, tudo bem? Por quê? Eu já expliquei para vocês que o onde vai ter o valor de em algum lugar, tudo bem? E o que acontece aqui? Esse onde carrega com ele a preposição em, vou falar assim. O onde carrega esse em. Ok. A partir do momento que eu decido usar o que, esse em vai ter que aparecer na oração. Então vai ficar eu nasci na cidade, tá? Vai ficar dessa forma. Eu nasci na cidade, olá, em que o prefeito foi assassinado. E fim de assunto. Tudo bem? Lembrando que o onde eu vou usar para espaços geográficos. Quando eu estiver falando de outras orações em que de repente eu queira apontar alguma coisa, eu vou usar o que, tá, pessoas? Por exemplo, eu quero usar a frase assim: vivemos em uma época. Só que, ó, percebe? Tô falando de época. Tô falando de tempo. Então, eu vou colocar o em que existe muita violência. Pronto. Mentira, né? Não é só nessa época que existe, mas enfim, não vou entrar em discussões argumentativas, filosóficas, mas enfim. Então, perceba, época não é lugar geográfico. É um lugar, mas não é geográfico. Então, eu vou usar o em que. Tudo bem? Entenderam isso, gente? Esse em que eu vou utilizar para relacionar com localidades, lugares, enfim, mas não são geográficos. Se for geográfico, é só onde, tá? Bom, vamos lá. Mais um exemplo aqui de uso que é interessante do uso do que. Vocês já viram o uso assim, ó, do por que separado? Eu acho que eu já comentei isso na nossa aula de porquê. Bom, porquê separado nem sempre é só pergunta, tá? Às vezes esse porquê separado é porque nós vamos ter a preposição por simplesmente e o pronome relativo que. Então eu posso usar uma oração assim, por exemplo: eu andei por essas bandas. Essas bandas são bonitas, tá? Então, olha que interessante essa oração. Eu andei por essas bandas são bonitas. Veja, bandas e bandas, duas vezes, né? Quando eu estou falando de uma localidade. Só que olha que interessante, esse verbo andar aqui, neste caso, está pedindo a preposição por. Então, como que eu posso unir essas duas orações, eliminando as palavras bandas de uma forma que fique coerente? Eu posso usar da seguinte forma. Posso falar assim: essas bandas, e aí eu vou intercalar a oração. Porque andei são bonitas. Olha, que interessante. Eu poderia usar o onde aqui tranquilamente, porque eu tô falando de um lugar geográfico. Mas eu quis usar o que para mostrar para vocês o uso dele. Então, olha só. Essas bandas, porque andei, são bonitas.
Então, esse por vai ser carregado devido ao andar, que é andar por, tá vendo? Só que ele está inverso, tudo bem? Então, andei por. As bandas desaparecem, ela é substituída pelo pronome que, e tá aqui a oração. Então perceba, tá, gente, que eu intercalei a oração. Ó. Essas bandas são bonitas, tá vendo? Só que para colocar essa no meio aqui, eu fiz a substituição, tá? Então eu usei o por, eu usei o que separado, e tá aí o restante da oração. Entenderam isso? Então, é dessa forma que eu posso utilizar também o pronome que, um pronome relativo, e preposições na frente dele. Então, aqui eu posso falar de que, porque, a que, e assim por diante. Tudo vai depender do verbo que for pedir a preposição. Se aparecer um verbo pedindo uma preposição X, ela vai aparecer na frente do pronome, tá bom? Quer ver o último exemplo? Não vou ficar muito extensa a aula. Este é o livro a que me referi. Tá vendo? O verbo referir, ele pede a preposição a, que se refere a algo. Então, tá aqui a preposição, ou a palavra livro, tá aqui substituída pelo pronome que, e tá todo mundo feliz. Entenderam? Bom, espero que sim. Espero vê-los na próxima aula. Até mais.